Porta-voz, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita? Tudo certo. A Polícia Federal concluiu que tem indícios de irregularidades na prestação de contas do PSL de Minas. Como o presidente vê isso? Essa é uma pergunta. E a outra a respeito ainda do secretário. Ele permanece no governo? O presidente hoje gravou um vídeo desautorizando uma fala dele. Ele segue no governo? Obrigado. A questão da Polícia Federal versus PSL, que você iluminou como sua primeira pergunta, o presidente mantém a sua posição de aguardar a finalização das investigações, emissão do relatório, para então posicionar-se. Com relação ao secretário Marcos Cintra, o presidente absolutamente não fez nenhum comentário no sentido de que haja qualquer que seja possibilidade de substituição. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do jornal O Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. Porta-voz, eu tenho algumas questões. Em relação ao COAF, que o senhor mencionou, no final de semana, o presidente confirmou que existem negociações para que haja um retorno do COAF ao Ministério da Economia. Queria saber de onde veio esse novo estudo, essa avaliação. Existe uma pressão do Congresso, de parlamentares, para que o COAF saia do Ministério da Justiça? Na posição, posso responder de forma parcelada? A posição do senhor presidente da República, neste momento, é de manutenção do COAF junto ao Ministério da Justiça. Mas o governo confirma que existem essas negociações para que ele... Estudos prosseguem no sentido de analisar se esta decisão inicial do nosso presidente deve ser referendada ou eventualmente retificada. A minha outra questão é em relação às propagandas das estatais. No final de semana, na sexta-feira, a Segov divulgou uma nota falando que a SECOM errou, se equivocou ao não seguir uma observação das normas internas e interferir nas propagandas mercadológicas de uma estatal. No sábado, o presidente falou que a linha que o governo mudou, que tem uma nova linha. Como que o governo pretende controlar essas publicidades daqui por diante? De forma semelhante àquela que eu já iluminei para vocês. Existe uma diretriz. Vamos imaginar que essa diretriz seja no plano político mais alto, que é o próprio presidente da República. Essa diretriz, em consórcio com a Secretaria de Governo /SECOM, é confirmada, e a partir dessas diretrizes, ou seja, linhas básicas, trilhos que devem ser perseguidos pelas empresas e pelos ministérios, na ponta da linha, essas empresas e esses ministérios, então, estabelecerão, em cima dessas diretrizes, os pressupostos para a contratação das suas propagandas. Isso não significa uma interferência do governo nas propagandas mercadológicas? Ao contrário, quando você estabelece políticas, estratégias e planos, é porque você confia na ponta da linha. Então, o plano tem uma concepção bastante ampla, a estratégia é o como executar a política tem uma estratégia ampla, a estratégia é como executar a política, e o plano é o dia a dia da elaboração e da efetiva execução da propaganda, no caso, que é o tema da sua pergunta. Por fim, eu queria detalhes da viagem do presidente aos Estados Unidos. Se já tem isso, quais são os dias, o que ele vai fazer, é Nova York, Miami? Queria mais detalhes dessa agenda. Tá, nós vamos distribuir para vocês uma agenda mais consolidada já a partir desta semana. Eu posso adiantar-lhes que nós estamos com a previsão de sairmos daqui no dia 12, termos atividades em Nova York no dia 13 e 14, e no dia 15 de manhã nós vamos a Miami, onde um outro grupo de atividades de igual forma desencadear-se-á lá em Miami. Agora, o que exatamente, eu preciso que você me permita um tempo para poder iluminar a todos vocês. Porta-voz, boa tarde. Tiago Nolasco, da Record TV. Tudo bem, Tiago? Tudo jóia. Eu queria voltar ao tema, o encontro do presidente com o secretário Marcos Cintra. Depois da gravação desse vídeo, ficou claro que o presidente não gostou da fala do secretário. O presidente, ele chamou o secretário para passar as diretrizes que ele quer sobre esse assunto. Dá mais detalhes desse encontro, por favor. Ok. O encontro, inclusive, está
por ocorrer. Eu não sei exatamente se agora, nesse momento, está por ocorrer. Ele estava previsto para as 16 horas, mas aí foi postergado. Não há fricção entre o nosso presidente e o secretário. Apenas o nosso presidente, diante dos seus conceitos políticos, das suas percepções políticas, ele entendeu que não é nem que não é necessário, não se deve mesmo bitributar as igrejas em função do conhecimento que ele tem neste assunto. Então ele, como presidente, como líder maior do nosso governo, de pronto já resolveu destacar que encontrava-se contrário a essa posição para evitar ao longo do dia quaisquer ilações a respeito do tema. Tratar com o secretário Marcos Cintra agora, obviamente esse assunto há de vir à baila, não obstante ele já está resolvido. Os temas serão outros, efetivamente, em cima daquilo que a pasta há de realizar durante o seu dia a dia. Porta-voz, boa noite. Aqui é Fábio do Valor Econômico. Tudo bem? Tudo bem. Porta-voz, eu queria saber o seguinte, no fim de semana, né, o ministro Onyx Lorenzoni falou que seria assinado essa semana e citou a terça-feira aquela MP da liberdade econômica, a que vai retirar o Estado do cangote do cidadão, nas palavras do presidente. Então eu queria saber se tem alguma previsão para que isso ocorra. Hoje o presidente comentou, eu tenho a impressão que será na quinta-feira, vou checar isso. Mas ele comentou isso, inclusive, durante a viagem. Ótimo. E duas coisas pontuais. Parece que o presidente tem uma agenda, uma viagem prevista para Camboriú na quinta, né? Sim, vai a Camboriú. Qual seria a agenda, sabemos? Ele vai atender a um convite dos Gideões do Brasil. E também saber se vai haver alguma comemoração do Dia do Trabalho. É importante que nós comemoremos o Dia do Trabalho e o senhor presidente, de igual forma, percebe essa necessidade. Sim, haverá, por parte do nosso presidente, a alocução em relação a esse momento tão especial. Provavelmente uma cadeia nacional, mas nós ainda estamos por decidir. Sim. E há previsão disso? Cadeia nacional em TV aberta. TV aberta, rádio, etc, etc. Não sei se eu te respondi, porque você fez outra... Aberto. Se vai ter Não está previsto, até o momento não está previsto. Obrigado. Porta-voz, boa noite, Cariane da EBC. Tudo bem, Cariane? Tudo bem, senhor. Porta-voz, amanhã vai ter a reunião dos ministros, a primeira pergunta. E a segunda... Não está prevista reunião amanhã. Certo. E a segunda, eu fiquei em dúvida em relação a esse projeto de lei que o senhor falou que ainda está em estudo. É o mesmo que o presidente se referiu, que já conversou com o Rodrigo Maia, que vai ser enviado semana que vem para o Congresso? Você está comentando a ilicitude com relação aos produtores rurais. Ele falou sobre flexibilizar a posse de arma no perímetro e tal. O presidente continua em estudo, como eu disse já inicialmente, respondendo a uma das perguntas que nos foram encaminhadas, e vai, a princípio, encaminhar este projeto ao Congresso a semana que vem. Eu não posso te dizer se é exatamente este assunto que ele tratou com o presidente Rodrigo Maia, mas esse assunto foi tocado hoje no nosso bate-papo e ele me adiantou essa intenção. É porque ele falou isso no discurso do... É sobre este tema do discurso que eu estou a te responder. Tá, obrigada. Porta-voz, Bárbara Baião da CBN. Hoje mais cedo, o presidente pediu ao presidente do Banco do Brasil a redução dos juros ao setor do agronegócio. As ações do banco chegaram a cair e é uma medida muito semelhante ao que a ex-presidente Dilma chegou a fazer em 2012, por exemplo, e foi bastante criticada. Queria saber se o Planalto já tem uma avaliação aí desse impacto primeiro que houve das ações do banco após a declaração do presidente. Olha, eu sinceramente, se foi criticado, é uma falta de oportunidade de evitar a crítica. Eu lá me encontrava e quando o presidente fez esse comentário com o presidente do Banco do Brasil, foi um comentário
num ambiente muito amigável. Obviamente que o presidente não quer e não intervirá em qualquer aspecto que estejam relacionados a juros dos bancos que estão em tese sobre o guarda-chuva do governo. Boa noite, Tânia Monteiro do Estadão. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Por gentileza, a MP que trata da reestruturação dos ministérios vence na outra semana. Queria saber se o governo tem um plano B caso isso não consiga ser aprovado no Congresso. Eu não comentei esse tema com o presidente hoje, Tânia. Eu me comprometo a te responder amanhã. Naturalmente, pela exiguidade do tempo, é necessário que se faça o mais pronto possível. Pois não. Em relação ao Marcos Cintra, ao secretário Marcos Cintra, eu gostaria de perguntar, o senhor disse que o presidente não discutiu, não tratou a questão da saída, de eventual saída absolutamente. Ele, por acaso, chegou a pedir, a declinar, a falar para o presidente alguma coisa que gostaria de sair incomodado com isso ou não? Não que me tenha sido informado. Certo, ok. Em relação ainda à questão da propaganda do Banco do Brasil, esse assunto está sendo considerado em que pé aqui dentro do Palácio? Ele é página virada, ele ainda está incomodando, porque ainda existem declarações de lado a lado em relação a esse tema. Ele está incomodando muito o presidente? Não, os assuntos de condução de governo não incomodam o senhor presidente. É parte da decisão dele ao candidatar-se de exercer as ações executivas em cima desses assuntos que naturalmente são de responsabilidade dele. Não diria como página virada, porque agora neste momento nós temos o general Santos Cruz a conversar com ele sobre esse tema. Agora, não é um tema que esteja a nos incomodar. É apenas uma questão de traçar as diretrizes, como eu já adiantei a pergunta da Jussara, traçar diretrizes, a partir de traçar diretrizes, a Segov/Secom disponibiliza essas diretrizes por meio das normativas que são peculiares nesses momentos, aos órgãos, aos ministérios, etc., e eles vão seguir essa diretiva. Porta-voz, Cíntia da TV CNT, tudo bem? Tudo bem, sim. Tudo. Só uma dúvida. Agora que o projeto da reforma da Previdência já está lá na Comissão Especial da Câmara, o presidente Bolsonaro vai manter aquela agenda de conversa com os parlamentares nesta semana? Tem intenção de manter, não exclusivamente por razão da nova Previdência, mas porque é importante o Poder Executivo descortinar-se perante o Parlamento para apresentar as suas percepções e, ao mesmo tempo, colher as percepções do Parlamento de forma que haja uma mescla de informações e que nós possamos juntos remar em prol do Brasil. Obrigada. Paz e bem.